literadora Marisa. Olá pessoal, estamos de volta no Literatura para a Vida para falar sobre um assunto que é um pouco tabu entre os leitores costumeiros. Apesar de todo o desenvolvimento da literatura, da leitura, dos movimentos literários, apesar de hoje termos tanto esclarecimento sobre qualidade de vida, sobre personalidade própria, nós ainda seguimos a mesma forma de tempos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque para nós abandonarmos um livro é um sofrimento extraordinário, como se não fosse algo simples, que você simplesmente não se encontrou com aquele livro, fechou, colocou na estante. Se você não vai reler aquele livro, se não vai continuar a leitura, se você não vai voltar às páginas para tentar se encontrar com ele, então é hora do livro seguir caminho. Mas, de modo geral, muita gente resiste a doar livros, mas esse é um assunto para outro momento, e resiste principalmente a abandonar livros. Parece que é um pecado, parece que é um crime nós abandonarmos uma leitura, como se tivéssemos que completar todas as leituras que iniciamos. Nós não completamos todos os trabalhos que iniciamos. Claro que a ideia não é você começa uma coisa, para, começa outra coisa, para, começa outra coisa, para. Isso é coisa de gente que não tem continuidade, que não tem disciplina. Mas o que eu quero expor aqui e propor é que a gente quebre esse raciocínio e essa culpa por abandonar livros. Existem muitas razões para se abandonar um livro. Às vezes você já passou de uma determinada fase da vida e aquele livro não te diz mais nada. Ou você foi reler um livro que te pareceu super interessante na infância, mas que na vida adulta não tem muito significado. Existem aqueles livros sobre os quais nós criamos muitas expectativas. Eles estão numa hype, eles estão em todos os canais possíveis, eles estão em todos os momentos possíveis. Mas o que acontece é que quando você pega o livro para ler, descobre que ele não é o seu livro, não é um livro para você. E isso não tem nada a ver com preconceito, isso não tem nada a ver com quebrar regras. É, acima de tudo, estabelecer regras próprias, estabelecer um hábito de leitura que seja pessoal. Por mais que a gente siga outros canais, por mais que a gente veja no Instagram, no YouTube, no Facebook, que acompanhe resenhas, a leitura é um hábito muito pessoal. E nesse sentido, o comprometimento tem que ser com o hábito de ler e, acima de tudo, um hábito construtivo. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Eu não tenho, no momento, nenhum livro que eu tenha abandonado porque eu não tenho gostado do livro, porque quando eu faço isso, eu dou o livro. Eu dou para outra pessoa, para uma biblioteca, eu coloco na internet e pergunto se alguém tem interesse, porque nem sempre isso significa que o livro é ruim. Significa que ele não fala comigo, que eu não falo com ele. Isso também tem que ser considerado. Às vezes você fica com vergonha de dizer que não gostou de determinado livro, porque todo mundo adorou o livro, todo mundo achou o máximo, todo mundo leu o livro. Aí você começa a ler, ó. Mas não é bem assim. A sua relação pessoal com o livro, a sua bagagem de mundo naquele momento, o seu conhecimento de mundo, as suas necessidades cognitivas, emocionais, o seu interesse. Talvez esse não seja o momento, ou talvez nunca seja esse livro. Quando é assim, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade em simplesmente oferecer o livro a outra pessoa. E já tive várias experiências em que as pessoas adoraram um livro e eu detestei. Então eu tenho aqui dois exemplos. Além do livro que a gente para de ler porque não gosta, existem outras situações. Existe o livro, por exemplo, esse aqui, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. É um livro interessante, sim, mas eu sou uma pessoa de humanas. Então eu comecei a ler esse livro e percebi que ele tem muita questão de estatística, de matemática, de cálculos, e que eu preciso retomar num outro momento, ou com um conhecimento maior para poder compreender. Misbehaving foi a mesma coisa, são livros de cálculos e estatísticas que às vezes eu não estou preparada para aquele conhecimento e preciso pesquisar um pouquinho antes. Então eu parei e vou retornar quando eu estiver com saudade dele e sentir necessidade cognitiva de voltar ao livro. E tem um exemplo aqui também de um livro que eu comecei a ler e descobri que ele vai me ajudar muito na próxima escrita criativa.
expectativa, porque eu estou terminando de escrever o manuscrito grego, que se passa na Grécia, e vou escrever o Retrato de Londres, que é o futuro livro a partir do ano que vem, se Deus quiser. E quando eu comecei a ler esse livro, sem muita perspectiva, sem muita expectativa principalmente, eu descobri que tem elementos aqui que me interessam e que se encaixam como sugestões até mesmo de cenas. É um livro teórico, como Educar Sua Mente, da Susan Bauer, mas é um livro que me inspira bastante. Como eu ainda não terminei o manuscrito grego e preciso separar nas gavetinhas do meu cérebro, eu vou concluir o livro sobre a Grécia e só depois vou retomar esse livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem o momento certo, a hora certa, a pessoa certa. E a pessoa certa é aquela pessoa que você não foi no passado, mas que é hoje, ou que você foi no passado e não é mais. Então, liberte-se desse complexo de eu tenho que terminar todos os livros. Acima de tudo, assuma a literatura como um benefício para a vida, como algo que traz qualidade. Isso não significa ter preconceitos contra gêneros literários, mas acima de tudo, encontrar-se com o livro.